TV Web Gazeta. Informação e interatividade. A partir de agora, começa na Gazeta FM Fala Doutor, o seu bate-papo semanal com a sua saúde. Terapeuta doutora Mariana Angélica de Souza, formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, e atualmente está cursando o 2º ano de mestrado em reabilitação também na própria faculdade em Ribeirão Preto. E a partir de agora você pode participar conosco também, aonde será abordado nessa semana sobre como identificar e prevenir o acidente vascular, encefálico, para você, amigo ouvinte. Então vamos conversar com a doutora aqui, a partir de agora, através do microfone Gazeta FM. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui em nosso estúdio. Seja bem-vindo no quadro Fala Doutor desta semana. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente. Doutora, o que seria esse acidente vascular? O acidente vascular encefálico é o que a população conhece popularmente como derrame, o derrame cerebral. Então, ele também era chamado antigamente de acidente vascular cerebral e agora o nome atual é o acidente vascular encefálico. Como que a gente define isso? Acontece realmente um acidente no cérebro. Por algum motivo, vai parar de chegar sangue em uma parte do cérebro e isso vai fazer com que a pessoa que teve o AVC tenha perda das funções cerebrais. Então, a gente define o AVC quando essas perdas das funções cerebrais, elas são por mais de 24 horas. Quando elas são por menos de 24 horas, é um episódio transitório que eu vou comentar mais adiante. Doutora, e querendo ou não, as pessoas que acabam sofrendo esse tipo de problema, muitas pessoas quando volta, passa pelo internamento médico, tratamento médico, volta, fica com algum tipo de sequela. Qual a porcentagem da pessoa sofrer esse tipo de acidente e voltar com sequela? A maioria das pessoas que sofrem um AVC ou um AVE, como é chamado, elas ficam com sequelas. A porcentagem de pessoas que não têm sequelas, que seria esse ataque isquêmico transitório, é muito baixa. Não sei falar exatamente o número aqui na nossa região, mas é muito pequeno. Eu arriscaria falar menos que 10%. E as pessoas que acabam sofrendo esse acidente, até mesmo antes de sofrer esse tipo de acidente, há como prevenir, doutora? Sim. O acidente vascular encefálico, ele tem como causa ou como fatores de risco o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade, o sedentarismo, que é não realizar a prática de atividade física. Então, a prevenção é a gente lidar diretamente com todos esses fatores de risco. Então, praticar atividade física, não beber, não fumar, para quem tem diabetes, manter o nível de glicose adequado e assim por diante. Doutora, inclusive, a gente recebe aqui também, nesse mesmo quadro, o neuro Dr. Bianco. E geralmente há aquele velho ditado que agora no inverno é onde acaba tendo o maior número desse tipo de acidente. A senhora também concorda que agora durante o inverno até mesmo acaba onde as pessoas mudam o tipo de alimentação, comidas mais pesadas, mais gordurentas e tudo mais? Isso ajuda nesse tipo de acidente, doutora? Sim, eu concordo com isso pelos fatores de risco. Então, agora no inverno, os fatores de risco, vamos pensar na atividade física, as pessoas tendem a ficar mais sedentárias. Então, eu estou reforçando o fator de risco para ter o acidente vascular cerebral. As pessoas comem mais, comem pior, por aquela questão de comer comidas mais gordurosas e assim por diante, o que também reforça esse outro fator de risco. Então, eu concordo. Doutora, e quando a pessoa que passa ou acontece ter esse tipo de acidente, quais as lesões que as pessoas mais comuns acabam tendo e qual área mais afetada? A área mais afetada é aquela que a pessoa fica com uma metade do corpo com diminuição ou perda total de movimento, sendo que o braço é mais afetado do que a perna. Então, assim, o quadro típico da pessoa que teve o AVE, o acidente vascular encefálico, a pessoa pode até conseguir voltar a andar, mas ela fica com um grande déficit de movimentação do braço e, às vezes, alguma dificuldade na fala. Lembrando que esse é o quadro típico, existem outros padrões de acidente vascular encefálico. O que acontece é que o padrão que a pessoa vai adquirir depois da doença depende de qual artéria ou de qual vaso lá dentro do cérebro que foi acometido. Doutora, e quando a pessoa sofre esse tipo de problema, é importante, ou qual a importância da fisioterapia com os pacientes que sofrem o AVC?
A fisioterapia, para esses pacientes, ela vai buscar devolver a funcionalidade. Então, vai variar de acordo com a sequela que ele ficou. Se o paciente está com dificuldade para andar, a gente vai tentar devolver a função de andar para ele. Se o paciente ficou com dificuldade de movimentar o braço, nós vamos tentar devolver a função de movimentar o braço e assim por diante. Lembrando que é muito importante o trabalho multi-interdisciplinar, porque vai ter a parte psicológica cometida, vai ter a parte da fala, da deglutição de alimentos e assim por diante. E depois do acidente do AVC, doutor, qual o período que entra, em qual parte que entra a fisioterapia? Depois do acidente, a pessoa muitas vezes acaba ficando internada, fica muitas vezes aqui na UTI. Depois que a pessoa dá aquela recuperada, recebe alta no hospital, em qual momento entra a fisioterapia? A fisioterapia para o paciente que tem um AVC, ela começa no próprio momento da internação, seja ele internado numa UTI ou num quarto normal de enfermaria. Se o paciente estiver na UTI, a fisioterapia vai ter mais o objetivo de cuidar da parte respiratória. E se ele não estiver na UTI, por exemplo, além da parte respiratória, a gente já inicia a parte que a gente chama de motora, que é tentar começar a devolver os movimentos. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade, que a gente chama. Então, assim, ele é capaz de recuperar algumas partes que perdeu a função. Só que isso a gente consegue quando a gente estimula quanto antes. Quanto mais precoce for o estímulo, maior é a chance de ficar com menos sequelas. Então, a fisioterapia começa desde o momento da internação e se mantém após a alta. E o tratamento de fisioterapia, doutor, ele tem uma distinção para os diferentes tipos de AVC? Ele é distinto, na verdade, pelo perfil clínico do paciente. Então, a gente vai ver qual o déficit que o paciente tem. Não vai importar tanto para a fisioterapia se ele teve um AVC isquêmico ou um hemorrágico, por exemplo. Vai importar, sim, se ele está com déficit de movimentação da perna ou com déficit de movimentação do braço, por exemplo. Tem uma pergunta, doutora, que chega por torpedo. O que é AVC e o que é AVE e quem corre o maior risco? AVE e AVC, eles significam AVC, acidente vascular cerebral, e AVE, acidente vascular encefálico. Eles são a mesma coisa, são só nomes diferentes. O nome AVE, ele é mais atual, que é o que a gente usa agora. E então, eles são a mesma doença, vamos falar assim, que é esse prejuízo no cérebro. E quem corre o risco são aí as pessoas que têm obesidade, que fumam, que bebem, que são sedentárias. Esse é o grupo que tem maior risco. E como poucas doenças que a gente conhece, né? Essa é uma doença que os homens estão mais propensos a ter também. Doutora, tem uma pergunta que chega pela internet. Uma recuperação de 100% depende mais de um tratamento adequado ou do tipo do AVC? As duas coisas, né? Depende, assim, do tanto de área que afetou esse AVC, depende do tempo que esse paciente demorou para iniciar o tratamento, do tempo que esse paciente demorou para chegar ao hospital para fazer os cuidados iniciais e também no tratamento, que envolve tanto a dedicação do profissional quanto o comprometimento da família. Tem mais pergunta que chega para a gente. Quais são as perspectivas futuras para o tratamento do AVC na sua área, doutora? Bom, na nossa área a gente tem algumas técnicas, como por exemplo, quem for da área vai saber, que é o PNF, por exemplo, que é o BOBAT. Essas são todas técnicas da fisioterapia que tem uma perspectiva muito grande. Então, assim, a gente busca a todo momento estimular aquela plasticidade do cérebro. A nossa área está aí trabalhando nesse sentido, de estimular precocemente e fazer com que o cérebro não perca as funções, ou recupere o quanto antes. Doutora, após o início do tratamento, quanto tempo, em média, ele dura? E após a recuperação satisfatória, o tratamento cessa ou é necessário continuá-lo por mais tempo? Aí vai depender do objetivo da família e vai depender do prognóstico que a gente chama. Vou dar um exemplo. Às vezes o paciente, ele é cabeleireiro e ele teve um AVE do tipo que perdeu realmente o movimento do braço. A gente não garante que ele vai voltar para a profissão dele. Então, junto com uma equipe, o que a gente vai objetivar? Fazer com que ele tenha alguma outra função, que ele descubra uma nova habilidade. Então, o tratamento vai durar até o momento que ele conseguir desenvolver essa nova habilidade, e não necessariamente a que ele fazia anteriormente.
Depois que a gente atinge o objetivo e dá alta para esse paciente, a gente mantém um acompanhamento. Pode ser semestral, pode ser anual. Só para ver se ele não perdeu alguma função ou se ele precisa ganhar mais alguma coisa. Doutora, tem uma pergunta chegando do internauta. Meu tio de 57 anos teve um AVC isquêmico segunda-feira da semana passada e perdeu os movimentos da mão direita e perna direita. O lado esquerdo está normal, sua boca também está torta. Como fazermos para começar uma fisioterapia em casa, para ir adiantando? Quais os objetos podemos utilizar? Certo. O mais importante nessa fase inicial é manter os posicionamentos adequados. Então, assim, quando a pessoa tem o AVC ou o AVE, a tendência é aquela dela ficar com o cotovelo muito dobrado, com o joelho muito dobrado ou com o pé caído. É importante sempre observar esses posicionamentos. Então, assim, deixar o braço o menos dobrado possível, não deixar o joelho dobrado, então não deixar a pessoa sentada por muito tempo. Se sentar, tentar deixar esse joelho esticado. E quando a pessoa estiver deitada aí nessa fase inicial, tentar colocar um apoio no pé para o pé não ficar caído. Então, são todos cuidados iniciais que, se não forem realizados agora, vai dificultar a reabilitação depois. Doutora, em alguns casos de AVC, a gente encontra pacientes de uma certa idade, um pouco mais idosos, que acaba ficando acamado, talvez o restante da vida. Para esse tipo de paciente, há um tratamento também através da fisioterapia? Com certeza. A gente busca manter a função do paciente, busca evitar deformidades, porque o paciente que fica acamado, ele pode ter outras complicações, como complicações respiratórias. Então, para o paciente, no caso idoso, que ficou acamado e que não vai voltar a andar, o objetivo muda aí tentando prevenir deformidades, prevenir complicações, principalmente na parte respiratória. Tem uma outra pergunta que chega pela internet, as pessoas também podem ligar, participar, 3826-4435. Pode fazer alguma pergunta, a doutora está aqui para tirar dúvidas, então você pode participar também pelo telefone 3826-4435. Tem outra pergunta que chega pela internet, minha avó teve um AVC e o médico em São Joaquim pediu para procurar um neuro. Investigadores especialistas em fisioterapia avançada. Aqui na cidade tem? Tem sim quem tem especialização em neurologia. Não sei falar nomes assim, mas se der uma procurada na internet ou mesmo nas listas telefônicas, aqui na nossa região tem, em São Joaquim inclusive. Aí para você, amigo ouvinte da 105,9, que pode participar conosco, tirando dúvidas e também falando com a doutora em relação a este assunto. Como a senhora mesmo disse, doutora, que talvez hoje essa doença também atinge não só pessoas idosas, mas pessoas que está novo hoje, pessoas novas acabam tendo esse tipo de situação, esse tipo de problema. A senhora atribui isso a quê hoje, doutora? Pode ser uma predisposição genética que a pessoa já tem, e eu atribuo principalmente ao estilo de vida, que é o estilo de vida sedentário, que as pessoas estão cada vez mais obesas e por aí vai. Aproveitando a sua pergunta, eu comento também que acontece casos de AVC em crianças também. São raros, assim, não tão raros, mas são menos frequentes, mas que também acontece. A gente vê, às vezes, crianças aí de 9, 10 anos que têm episódios de AVC. Então, assim, é uma doença que acomete todas as faixas etárias, principalmente adultos na faixa etária de 40 a 50 anos, sendo que nessa faixa etária os homens são mais acometidos do que as mulheres, e após os 50 anos, essa predisposição aí se iguala. Então, a gente fala que após os 50 anos é mais ou menos igual. Existe algum estudo, doutora, que mostra que os homens estão mais propícios para ter esse tipo de acidente? Sim, existe. E os estudos, eles vão no sentido de realmente do estilo, que às vezes as mulheres se preocupam mais com a saúde, gastam um tempo a mais com cuidado com o corpo, e aí a chance acaba diminuindo. E também pelas questões hormonais. Doutora, tem uma outra pergunta que chega pela internet. Tive um acidente vascular cerebral há 6 meses. Posso continuar a melhorar com a fisioterapia? Pode. A gente fala que o ganho é principalmente nos 6 meses iniciais. Então, assim, tudo que ele ganhou até agora, ele deve continuar a fisioterapia para manter. Os ganhos após os 6 meses, eles vão ser menores, mas não que eles não vão existir. Então, deve sim continuar com o tratamento, que com certeza ainda tem muita coisa para ser ganha. Vamos ver, aqui tem outra pergunta que chega através do torpedo. O que acontece com a pessoa que fica muito na cama, que levanta só para comer?
uma pessoa de 70 anos? Aí a gente tem todos os problemas decorrentes da imobilidade. Então, assim, ficar muito deitado pode causar dor no corpo, pode aumentar os encurtamentos, que também vão levar a dor, pode causar, por exemplo, a pessoa fica muito tempo deitada. Quando ela levanta, o corpo não consegue ajustar a pressão arterial e ela pode ter uma queda de pressão e não conseguir realmente mais ficar sentado ou em pé. Então, assim, oriento para essa pessoa ficar mais tempo sentada, se conseguir ficar em pé, mesmo que não consiga andar, que se mantenha em pé alguns minutos por dia e assim por diante. Doutora, algumas famílias, a gente sabe que hoje o município oferece, o estado oferece, mas algumas famílias não têm condições de ter ou levar o paciente para fazer um tratamento com uma fisioterapeuta. Em casa, dá para fazer alguma adaptação que o próprio membro da família pode ajudar e fazer algum trabalho de terapia com o paciente em casa, doutora? Há algumas técnicas para isso? Com certeza, mesmo porque só a fisioterapia lá no consultório, lá no posto, ela não é eficiente. Então, assim, se não tiver um comprometimento da família de fazer os exercícios em casa, ela não vai ser tão efetiva quanto deveria. Então, o que a gente orienta os familiares? Principalmente posicionamento. Então, assim, a gente vai, atende o paciente na clínica, no consultório, ganha um alongamento da perna, faz ele esticar, deixa ele ficar em pé. Quando chega em casa os outros dias da semana, o familiar vai e deixa ele sentado ou deixa ele deitado o tempo inteiro. Isso não é bom. Então, para as pessoas que têm um membro da família que tem ou teve um AVC, a gente orienta aí, não deixar muito tempo na mesma posição, porque pode vir a dar feridas, ou mesmo esse problema dos encurtamentos, como eu já comentei. Fazer os exercícios que o fisioterapeuta ensina, fazer os alongamentos. Se o paciente estiver usando as órteses, que são aquelas botinhas que a gente orienta, para o pé não ficar caído, que a família coloque, fique de olho. Então, a gente, assim, pede encarecidamente o comprometimento da família, senão o tratamento não tem resultado. Doutora, qual que é a maior dificuldade do fisioterapeuta dentro da sua área para tentar a recuperação de um paciente, para a melhoria de um paciente que sofre AVC? Olha, eu vou dar, assim, a minha opinião pessoal. A maior dificuldade é realmente o comprometimento da família. Porque, às vezes, a gente trabalha em um centro que disponibiliza de todos os recursos, de todas as técnicas que a gente precisa para reabilitar o paciente. A gente faz isso com maior empenho e aí a gente atende o paciente 2 ou 3 vezes por semana e quando chega em casa a família não faz o que é orientado. Ou o próprio paciente que esteja desmotivado com o tratamento. Então, assim, eu considero a maior dificuldade a gente ganhar essa confiança, esse crédito da família mesmo. Porque o trabalho ele é intenso, acredito eu, até pela sua resposta, parece que a senhora faz o trabalho no consultório e esse trabalho automaticamente tem que se estender aonde a pessoa acaba se redizindo, a sua moradia também, e ter a continuidade do tratamento durante o dia. Isso. Seria quantas horas por dia o tratamento dentro do consultório com o fisioterapeuta? Teoricamente, a gente fala assim que uma sessão de fisioterapia ela duraria em torno de 1 hora. Só que o tratamento do paciente que tem um quadro neurológico, como o AVC, por exemplo, a gente fica com ele dentro do atendimento o tanto que for preciso para a gente ver que ele conseguiu ganhar o objetivo do dia. Então, pode ser com alguns pacientes que eu consiga esses 50 minutos e com outros pacientes que eu consiga isso em 1h30. Aí depende do caso. No caso de um acidente aqui, doutora, do internauta, ele fala que ficou com sequela na boca. A boca ficou meio que torta. Há algum tipo de tratamento até para recuperação da face e voltar ao normal? Sim, a gente não garante que volte ao normal, mas pode sim melhorar. E o tratamento da face, ele envolve tanto a parte da fisioterapia, que tem técnicas específicas para tratar a sequela de face, quanto a fonoaudiologia também. Então, fazer tratamento com uma fonoaudióloga é também muito importante. O telefone com a participação do ouvinte. Alô? Quem está falando? Sou Antônio Miguel. Pois não, pode fazer a sua pergunta, a doutora vai te ouvir e daqui a pouco ela responde. Bom dia. Abaixa a ligação. Agora a gente tem que pegar a fisioterapia. Eu fazer porque eu tenho experiência. Só um minutinho, só Antônio. Eu pediria que o senhor abaixasse um pouquinho mais o seu rádio, para que eu pudesse aumentar um pouco a sua ligação. A ligação está aqui um pouco baixa, e isso faz com que a doutora tenha uma certa dificuldade para te ouvir. Então eu pediria que o senhor abaixasse um pouquinho o seu rádio, ouvisse a gente só pelo telefone, e aí faça a sua pergunta novamente, para que a doutora possa
te responder. Tá bom. Tá bem. Agora? Pode falar. Estou ouvindo. Eu vi algumas pesquisas da senhora que a fisioterapia tem cultura em fazer esse aqui para piorar a planta, certo? Não vai ter um saco de agora a fisioterapia tem que fazer, piorar, pegar filho. Certo. Isso. Isso. Como eu vou aproveitar a ligação do senhor e comentar que realmente o tratamento é longo, envolve realmente esse comprometimento, como a gente já falou, só que tem algumas questões que, infelizmente, a medicina, a área médica e a área fisioterapêutica ainda não consegue dominar, ainda não tem tratamento disponível. Então, o AVC, ele gera uma questão que o senhor comentou, que realmente acontece, que é a dor de origem do sistema nervoso. Então, às vezes, a gente usa de algumas técnicas para tentar diminuir a dor, só que a gente não vai conseguir. Então, a gente busca, assim, melhorar a função, melhorar a habilidade em certas atividades, só que ainda, infelizmente, tem alguns pontos aí, algumas complicações do AVC ou do AVE, que a gente não consegue melhorar 100%. E realmente envolve esse comprometimento que o senhor comentou. Isso. Isso, ela melhora, mas ela não cura. Uhum. Isso, muito importante o depoimento do senhor, que serve para os ouvintes aí que estão nos ouvindo, que o tratamento é longo, mas ele é efetivo desde que tenha o comprometimento aí dos profissionais qualificados e da família e do próprio paciente. Parabéns para o senhor. Isso, tem que pegar firme, continuar firme. Isso, mas apesar da dor crônica, o senhor não pode desanimar. Continua firme aí que a gente sempre tem um pouquinho a melhorar. Obrigado, o senhor também. Abraço, tchau. 12h29, meio-dia e 29, as pessoas podem participar também ligando 3826-4435. Tem uma outra pergunta, doutora, que foge um pouco do assunto sobre o AVC, de um paciente que teve uma lesão, ele quebrou a perna já faz 40 dias e até agora o médico não encaminhou ainda a fisioterapia. E ele pergunta se não é importante passar por uma fisioterapia para tentar, pois hoje ele tem muitas dificuldades de colocar o pé no chão, até mesmo devido ao tempo que isso deve ficar mobilizado. Isso não seria o correto, passar pela fisioterapia, doutora, ou não é necessário? Nossa, é extremamente necessário. Fugindo um pouquinho do tema, mas eu aproveito para esclarecer que em casos de fratura de qualquer parte do corpo, o tratamento da fisioterapia, ele pode se iniciar antes mesmo de realizar a cirurgia ou na fase em que o paciente ainda está com o pé imobilizado, que está com gesso, que está com pino. Então, assim, realmente ele precisa fazer fisioterapia o quanto antes. Até para voltar a ter o movimento normal, porque eu acho, creio eu, qualquer parte do corpo, por muito tempo imobilizado, ele tem depois uma certa dificuldade em voltar a funcionar normalmente, né, doutor? Sim, e o problema também é que se um lado do corpo está com problema, a chance de ele desenvolver compensações e prejudicar o lado do corpo que ainda está bom é muito grande. Por isso que a fisioterapia, em qualquer um desses casos de fraturas, deve ser iniciada o quanto antes. Doutora, para a gente caminhar para o momento final dessa entrevista, uma outra pergunta que chega por parte da internet é: mesmo ficando com uma sequela para o resto da vida, há como aprender a trabalhar com uma outra parte do corpo?
Com certeza. O nosso cérebro, como eu comentei em algumas partes da entrevista, ele tem um poder de ser plástico. Então, ele tem a capacidade, até mesmo em idosos, de aprender novas habilidades. Então, assim, o cérebro vai aprender à medida que ele é estimulado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso cérebro, lá dentro dele, tem como se fosse desenhado as nossas partes do corpo. Então, está desenhado a mão, está desenhado o pé, está desenhado a perna. Se eu tive um AVC, um AVE, e eu parei de movimentar o pé, ele vai diminuir aquele desenho lá no cérebro. Então, meu pé dentro do cérebro vai ficar menor. E isso, o que eu posso fazer? Eu posso, no lugar do pé, desenvolver habilidades com a mão e fazer com que o desenho da mão lá dentro do cérebro aumente de tamanho. E aí eu consigo aprender uma nova habilidade. É assim que funciona. Agora, até mesmo, doutora, para aquelas pessoas que utilizam de cadeiras de rodas e tem toda aquela dificuldade para se locomover, tem também um trabalho dentro da fisioterapia a essas pessoas também, que depois de um acidente como esse, fica dependente de uma cadeira de rodas? Muito importante sua pergunta, que eu não havia me lembrado de comentar. Para pessoas que ficam dependentes da cadeira de roda, é extremamente importante a parte da fisioterapia que realiza a adaptação nessa cadeira de rodas. Não é porque eu estou numa cadeira de rodas que eu vou ficar sentada em qualquer cadeira de rodas. Imagina a gente passar o dia inteiro sentado na cadeira. Então, realmente precisa da avaliação de um fisioterapeuta para que seja colocado um encosto adequado, um assento adequado, para o paciente não desenvolver problemas como problemas de coluna, problemas de desenvolver ferida, problemas de encurtamento, de dor no quadril, de dor no joelho. Então, precisa da adaptação da cadeira de rodas. Vamos para a última participação por telefone, participação do ouvinte, Gazeta. Alô? Quem está falando? Maria, pode fazer a sua pergunta, a doutora está te ouvindo. Bom dia. Certo. Certo. Sim, algumas doenças cardíacas, elas também são fatores de risco para desenvolver o derrame. Por quê? Quando o coração não bate direito, não vai chegar sangue direito no cérebro. Então, algumas doenças cardíacas, elas podem sim levar a um acidente vascular encefálico. Mas isso não significa que é porque a sua família tem uma história de doença no coração que a senhora vai ter um derrame. E isso é um fator de risco, por isso deve ser acompanhado e assim por diante. Não pode descuidar. Imagina. Meio-dia e 33 minutinhos, meio-dia e 33. Mais uma vez a gente agradece em nome da direção da emissora, doutora, a sua vinda em nossos estúdios, para tentar orientar, tirar dúvidas. Eu acho que muito importante. Esse tipo de acidente hoje vascular, ele está ficando muito frequente, muito comum, né? Talvez as pessoas hoje, de alguma postura, estão se acomodando bastante hoje, não se levantam nem para trocar de canal, nem para abrir o portão mais, o controle remoto tem facilitado. A comodidade hoje é bem maior do que a exigência de fazer algum exercício físico. Então, a gente agradece a sua vinda aqui na emissora e deixa o espaço aberto para as suas considerações finais. Então, eu gostaria de finalizar a entrevista reforçando o que nós já comentamos anteriormente, que, assim, a pessoa que ficou com uma sequela do acidente vascular encefálico, ela provavelmente não vai conseguir uma recuperação 100%. Ela pode sim continuar uma vida normal, desenvolver outras habilidades, mas voltar exatamente a ser o que era é muito difícil. Então, assim, a nossa arma de defesa é a prevenção. Então, que as pessoas se previnam, porque existem fatores que a gente consegue modificar, que é o sedentarismo, que é a alimentação errada, que é, por exemplo, para quem já tem diabetes, controlar o nível de glicose e assim por diante. Então, a gente enfatiza a necessidade e a importância da prevenção. Gazeta.